O ministro André Mendonça humilhou o ministro Alexandre de Moraes com uma dura lição, que também serve, aliás, para os seus outros coleguinhas ministros do Supremo, sobre o que significa ser de verdade um juiz. Ele deu um voto técnico e não político e tecnicamente perfeito no julgamento dos réus do 8 de janeiro, como, aliás, todos os demais ministros deveriam também fazer, né? Lê aqui comigo a manchete que saiu aí na CNN. André Mendonça diverge e vota para absolver 17 réus do 8 de janeiro. Aí André Mendonça, e aqui vem a reportagem dizendo que o ministro André Mendonça, do STF, abriu divergência nos processos que correm na corte para condenar ou absolver mais 17 réus pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Por enquanto, 4 ministros, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, foram a favor das condenações. Já Mendonça é a favor de absolver os réus. Ou seja, a turma de sempre, a turma do Xandão, a turma do Big Xande, agora querer internacional, né? Essa turma votou para condenar os réus do 8 de janeiro, dando decisões políticas vingativas, enquanto vem aí o André Mendonça e faz o quê? Humilha todos eles com a verdade e com a justiça, com uma aplicação perfeita do direito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o ministro divergente, que é André Mendonça, as provas apresentadas contra as 17 pessoas não são sólidas a ponto de levar à condenação. Ele também entende que há ausência de dolo, ou seja, de intenção. Já vou te explicar isso aqui. Olha o que ele disse, aspas dele. Observa-se que não há provas sólidas quanto ao dolo, enquanto vontade livre e consciente de praticar os delitos, os crimes narrados na inicial. A inicial é a acusação, é a denúncia. A par da simples admissão de cada réu de que estava, de fato, no acampamento, sem intenções criminosas ou intenções violentas. Deixa eu traduzir aqui o juridiquês para você. O que o Mendonça está dizendo no voto dele são duas coisas. Em primeiro lugar, ele está dizendo que não existem provas de crimes para condenar os acusados. No direito penal, para você chegar a uma condenação de alguém, a quantidade de provas deve levar o julgador a ter uma certeza, uma convicção acima de qualquer dúvida razoável de que a pessoa efetivamente cometeu o crime. Mas, na maioria dos casos dos réus do 8 de janeiro, essas provas simplesmente não existem. Porque as denúncias são genéricas, em lote. As acusações são feitas sem individualizar o que cada um fez. A gente fala, sem individualização das condutas. A acusação ela não mostra o que cada um fez, não apresenta provas do que cada um fez, como no caso da Débora, em que a única coisa que tinha lá era a foto dela escrevendo "perdeu o mané" na estátua. O que não quer dizer nada em relação aos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. No caso dela, nem em relação ao crime de vandalismo, só tinha ali a escrita na estátua, lavou, saiu. Quando não tem prova individualizada da conduta de cada um, você não condena. Você não pode dizer, por exemplo, que a Débora estava lá praticando crime de golpe de Estado, associação armada violenta, associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito. Você não pode dizer. Por quê? Porque só tinha ela escrevendo. No máximo, você podia dizer, não, tem um dano aí, tem um tipo de vandalismo aí. No máximo. Então você não pode dizer que, porque estava todo mundo no meio de uma multidão, então todo mundo tem que ser condenado junto. Não pode fazer isso é absolutamente errado, isso fere anos de avanço civilizatório em relação ao direito penal. Você não pode condenar um filho pelo que o pai fez, o pai pelo que o filho fez, não pode. E é exatamente o que o Moraes e os demais fizeram. Você não pode condenar, nessas situações você absolve se você não tem prova do que a pessoa individualmente fez. Porque a dúvida no direito penal favorece o réu e não a acusação. Porque se você não tem prova do que ele fez, você simplesmente não tem prova de crime dessa pessoa. Isso é básico. E mais, em segundo lugar, o André Mendonça ele disse que não tem prova também em relação à intenção. Ele chamou ali de dolo, que é o termo técnico. Você não tem prova da intenção daquelas pessoas de que elas queriam de fato abolir o Estado de Direito ou dar um golpe. Pode ser que estivessem só acampando pacificamente em frente aos quartéis, ou no caso de quem depredou, não era que ele estava julgando aí, mas vamos estender para os outros casos, tá? No caso de quem depredou, você pode ter a intenção de vandalizar, e aí você condena pelo vandalismo, mas não pelos outros crimes. Ou, para quem só estava lá, podia ser que a pessoa estava lá protestando contra a eleição de Lula, ou contra a interferência eleitoral do TSE, exercendo aí o seu direito à reunião e à livre manifestação. O ponto é, sem prova você não condena. E não só falta a prova do que cada um fez, mas falta a prova da intenção dessas pessoas. No nosso direito, a pessoa só pode ser condenada por um crime intencional se a gente provar a intenção dela. E nesses casos, simplesmente não tem provas.
Por isso, o advogado André Marcília, ele bem resumiu a decisão aqui do André Mendonça. Olha aí na tela. Mendonça acertou no voto. Se alguém depredou, o ilícito é a depredação. Pro restante das pessoas que só se manifestou, a absolvição. Não teve dolo, ou seja, não teve intenção. E mesmo que houvesse intenção, seria um crime impossível. Ele está falando aqui dos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Seria um crime impossível, que não se pune. Por quê? Porque não tinha tanque, não tinha arma, não tinha meios eficientes para depor o Estado, para mudar o presidente da República, ou assim fosse, ou algo nessa linha, só porque as pessoas estavam lá depredando o prédio público. Então é impossível a partir disso você conseguir depor um presidente. Ainda mais porque, olha, era um feriado, gente, não era nem dia de semana. Estavam ali depredando um lugar físico. Como é que você vai dar um golpe sem você tirar as pessoas do poder? Isso é infactível, é isso que ele está falando aqui. E aí ele diz, olha, essa aqui é a técnica, é o que é certo. O resto é política. O resto é política. Parabéns, olha, ministro André Mendonça, você fez justiça, você fez a coisa certa. Mas em consequência disso, você humilhou o Moraes e os outros colegas que trocaram a sua toga, a toga deles, pela política. Ou melhor, que se tornaram verdadeiros políticos de toga. O que é uma contradição em termos, ou melhor, deveria ser em qualquer democracia que se preze. Ao dar um voto tecnicamente perfeito, de acordo com o direito, você não só fez a coisa certa, você mostrou ao Brasil e aos demais ministros do STF o que é ser um juiz. E assim você expôs os outros que não são. O meu pai, ele faleceu no último mês de dezembro e ele me ensinou muitas coisas. Uma das frases mais marcantes que ele me dizia era a seguinte: o traste valoriza o contraste. O traste valoriza o contraste. O que ele queria dizer com isso é que a gente avalia tudo no mundo por meio de comparações. Uma pessoa é boa ou ruim, bonita ou feia, tomando em conta o quanto as outras pessoas são boas ou ruins, bonitas ou feias. Então a beleza da decisão do André Mendonça, ela ressalta a feiura, por meio do contraste, ela ressalta a feiura da decisão dos demais ministros. A justiça ressalta a injustiça. A humanidade ressalta a crueldade dos demais. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí do voto do ministro André Mendonça? Me conta aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, como aqui embaixo, aqui para você ver análises como essa sempre, para não perder, e se torne membro do canal para você apoiar o nosso trabalho. E guarda aí com você esse ditado do meu pai: o traste valoriza o contraste. Que a gente possa fazer sempre um bom contraste em relação aos trastes que a gente encontra por aí ao longo da nossa vida. Um grande abraço. Cala a boca todo mundo, fica quietinho aí, quem manda nessa porra toda aqui sou eu prendo e solto quem eu quiser porque eu sou imperador dessa ditadura e quem achar ruim vai preso. Essa foi a mensagem que o Alexandre de Moraes basicamente gritou ontem com uma das decisões mais absurdas, mais abjetas, mais descabidas e afrontosas. E olha aqui, eu tô falando das decisões do Alexandre de Moraes. Ontem foi uma das mais afrontosas que a gente tem notícia. Um dos casos mais emblemáticos que a esquerda usou ao longo dos últimos anos, dizendo que eles são perseguidos e que a direita é uma direita violenta, que tem que prender a direita, é o caso da Marielle Franco. Culparam Bolsonaro pela Marielle Franco, culparam toda a direita pela Marielle Franco, e depois se descobriu que na verdade não era direita, não era Bolsonaro, não era nada disso. Era um cara que inclusive era próximo ao Lula, próximo ao Lindbergh, mas aí a imprensa parou de falar nessa questão. E um dos nomes que saiu como sendo o nome responsável pelo assassinato da Marielle Franco foi esse cidadão que está aqui do lado. Aqui, ó. Esse aqui, ó, Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, deputado federal. Acho que ele é deputado federal, né? Chiquinho Brazão, então, por uma decisão do STF, afinal de contas, tinham que prestar contas, porque foram, 7 anos falando incessantemente da Marielle. Chiquinho Brazão é preso. E a STF forma a maioria para manter Brazão preso. Isso mesmo. O STF formou maioria para manter um aparentemente suposto assassino preso. Aí o povo pensou, nossa, olha só, o STF mandou prender o cara. Então o STF não pode ser tão ruim quanto a gente imagina. Afinal de contas, a gente está acompanhando aí Gilmar Mendes, Dias Toffoli, soltando tudo que é criminoso, traficante, bandido. Todos os perigosos assassinos, psicopatas do Brasil estão sendo liberados pela nossa Suprema Corte Brasileira. Mas eles foram lá e mandaram prender, né? Decidiram que esse cara aqui tinha que ficar preso. Até ontem.
Ontem, o nosso excelentíssimo, magnânimo Alexandre de Moraes fez isso aqui, ó. Moraes concede prisão domiciliar a Chiquinho Brazão. A esquerda deve estar apaixonada no Moraes agora, né? Deputado investigado por mandar matar Marielle Franco pediu mudança no regime por questões de saúde. Olha que gracinha, questão de saúde. Aparentemente a saúde dele não está muito boa, então por questões de saúde ele pediu para ir embora para casa. Ele está tendo um benefício que o Clezão não teve. O Clezão, que não tem imagem dele depredando nada, que chegou lá no final do ato, morreu no presídio, deixando 2 filhas e uma esposa. Agora, o responsável pelo crime do século, que chocou o Brasil, acabou de ser mandado para casa por Alexandre de Moraes. Calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Agora, nós temos uma situação terrível que está acontecendo, que é importante que vocês acompanhem, que é essa situação aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí. Essa situação desta pessoa aqui. Esse aqui, ó. Ficou demais, né? Essa pessoa aqui, ó, é o Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos é um pastor. Vou até pegar a foto dele aqui. Cadê a foto dele? Esse aqui, ó. Esse aqui é o Jorge Luiz com a sua família, tá? Suas filhas, filho, esposa. Esse aqui é o Jorge Luiz dos Santos. Ele é um pastor sem ficha criminal, nunca mandou matar a vereadora, nunca mandou matar ninguém. Ele simplesmente estava lá no 8 de janeiro, não quebrou nada, não tem um vídeo dele quebrando nada. E a situação desse pastor agora é a seguinte, que eu quero mostrar para vocês. A situação desse pastor é a seguinte. Laudo médico sobre a situação do pastor. O paciente apresenta uma condição cardíaca que requer monitoramento e intervenção jurídica para correção de válvula mitral. Dada a gravidade da insuficiência mitral, a função sistólica preservada e tal. Com base na atualização das diretrizes... Eu tenho que aumentar isso aí, está muito pequeno. Com base na atualização das diretrizes... Rapaz do céu, está muito grande. O caso... 2020, o caso do peripiciano, o colapso da válvula mitral, insuficiência... O cara está morrendo. Vou resumir para vocês aqui. O pastor Jorge Luiz está basicamente assim, morrendo. Ele está nas últimas. Se ele não for tirado de lá, ele com certeza vai morrer no presídio. E aqui está o laudo médico, tá, de 26 de fevereiro de 2025, como vocês podem ver, pedindo para que ele seja liberado e possa cumprir em casa, porque ele está morrendo. Se ele precisa de uma cirurgia para não morrer. No caso do paciente, a dilatação do átrio esquerdo e a hipertrofia ventricular podem ser consideradas complicadores que justificam a intervenção cirúrgica, mesmo na ausência de sintomas claros, e com a intervenção cirúrgica ele tem que voltar para casa. Então, esse pastor aqui, grava esse rosto, esse pastor, se ele não for retirado da prisão e ser levado para casa, ele vai ser o nosso próximo Clezão. Tá? E olha a família dele, sem passagem na polícia, nunca cometeu crime algum, um cara que... Chegou lá, não tem uma imagem dele quebrando nada, está preso há 2 anos, está nessa situação. O Alexandre de Moraes liberou ele? Não, negou ele. Então o Alexandre de Moraes está liberando um assassino e está mantendo preso um pastor. Por questões de saúde, o pastor está muito mais próximo de uma situação complicada, possivelmente morte, do que o Brazão. E como se isso não fosse bastante, nós temos esse caso aqui, que é icônico. Brazão, solto, liberado para casa. Daniel Silveira está preso por palavras. Um foi liberado por assassinato. Peraí, que isso aqui é o Correios fazendo vagabundagem. Um foi liberado por assassinato da Marielle Franco, que foi uma comoção nacional. O outro está preso sem liberdade condicional por palavras. E aí, pessoal da esquerda? Agora eu me pergunto, o que vocês acham do Alexandre de Moraes liberar o assassino da Marielle Franco? Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim eu não consigo entender. Será que aconteceu alguma coisa por trás aí nos bastidores que fez com que o Alexandre de Moraes considerasse que era necessário soltar o cara? Bom, vou deixar um trecho pra vocês aqui que eu achei interessante. Olha, a gente sabe que cada caso é um caso, mas olha isso. Há 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes colocou a cabeleireira Débora Santos em prisão domiciliar. Débora responde por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e ela ganhou fama como a pichadora da estátua da Praça dos Três Poderes. Aí hoje, Alexandre de Moraes colocou em prisão domiciliar Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle. Quanto tempo Brazão, que a defesa diz que está doente, ficou atrás das grades? 383 dias. Quanto tempo Débora ficou atrás das grades? 742 dias, quase o dobro. Essa lógica não parece um pouco desbalanceada? Só um pouco. Uma pintou
com batom uma estátua, ficou 2 anos presa. O outro mandou assassinar uma vereadora da esquerda, causou comoção nacional, queriam prender todo mundo, virou uma investigação quase que internacional, e o cara ficou só 1 ano preso e agora vai para casa. E ao mesmo tempo, um pastor, eu volto a mostrar isso aqui, ó, um pastor, tá, que está prestes a morrer, o coração dele está parando, não é liberado para voltar para casa. Um deputado federal preso há mais de 2 anos, 3 anos, por palavras, não é liberado a voltar para casa. Agora, o assassino é. Obrigado, Alexandre de Moraes, por cuidar tão bem da nossa democracia. Obrigado por cuidar tão bem da nossa Constituição. E obrigado por nos proteger dessas pessoas perigosas que saem por aí falando palavras feias. Né? Nossa vida é muito perigoso para nós. Não é perigoso andar por aí e encontrar com assassinos, traficantes, não. Isso não é, são pessoas do bem. Agora, obrigado por nos proteger. Morro de medo. Imagina eu andar na rua e encontrar com uma pessoa que fala coisas que eu não gosto. Eu não sei se meu coração iria aguentar. Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, salvando o nosso país. E antes de você ir para o próximo vídeo, aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e entender tudo que você precisa fazer, o passo a passo para explodir o seu Instagram, aumentar a visualização, melhorar suas vendas, melhorar os seus serviços, virar uma autoridade digital, o passo a passo que eu usei para chegar onde eu estou hoje, eu criei um guia para você. Clica no link que você vai entender o que eu estou falando. Tá aqui na descrição e também tá nos comentários, fixado no primeiro comentário. Um abraço.